Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou reagir aqui a um vídeo chamado Champions League ou Libertadores. É um vídeo do canal TNT Sports Brasil, eu vou deixar o link deste vídeo aqui na descrição, então depois passem por lá e deem lá uma força, como sempre pessoal. E eu fiquei mesmo na dúvida, sinceramente, qual é que é a melhor competição? É a Champions ou é a Libertadores? Obviamente toda a gente sabe que a Champions tem mais fama, é um campeonato eu acho que mais conhecido, ou se calhar sou eu que sinto isso apenas por ser de Portugal e se calhar isso não é verdade, mas eu acho que sim, já ouvi várias vezes dizer que a Champions é conhecida como o melhor campeonato de futebol do mundo, onde estão os melhores clubes e tudo mais, mas eu fiquei curioso se realmente isso é verdade ou se a Libertadores é melhor do que a Champions, porque é possível que seja e que eu não saiba, não é? Isso é possível. Então, vamos lá ver isto, pessoal, bora lá. Antes de mais nada, pessoal, se vocês me quiserem seguir no Instagram, o link está aí na descrição e também vai estar no primeiro comentário fixado. Passem por lá, pessoal, sigam-me lá para acompanharem sempre o que é que eu ando a fazer fora do YouTube e tudo mais, é muito bacana, pessoal, passem por lá e deem-me lá uma força. Já agora, se me quiserem seguir no Twitter também, o link também está aí na descrição. E é isso, pessoal. Bora lá então. Muito obrigado pelo apoio, vamos lá ao que importa então. Champions League ou Libertadores? Play. Será que hoje teremos uma surra ou teremos um massacre no Polêmica? Fala galera, beleza? Polêmicas vazias na área e pelo cenário você já deve perceber, poxa, é um Polêmicas absolutamente tendencioso. Não? Pois, pera, ele aqui só tem... Ele só tem clubes europeus aqui, é o Sporting, Barcelona, Bayern. Pois é assim, tem aqui até um cascol da Liga Europa e tudo mais. Pois é pá, parece bastante tendencioso, sim senhor. Poxa, é um Polêmicas absolutamente tendencioso. Não é não, porque o cenário aqui, ó, foi sempre assim. Nós fizemos a enquete para que você escolhesse... Ok, foi sempre assim, ok, não é tendencioso. O assunto, Champions League ou Libertadores? O torneio de clubes... Os torneios de clubes mais importantes das duas mais importantes escolas de futebol do planeta. Tem comparação? Há um torneio melhor? Mas antes pois, isto é assim, toda a gente sabe que o futebol sul-americano e o futebol europeu são os melhores futebols do mundo. Futebols? É o plural de futebol? Não sei. Não sei qual é que é o plural de futebol. Mas toda a gente sabe que os continentes onde se joga melhor futebol, pelo menos são os continentes conhecidos por isso, é a Europa e a América do Sul. Toda a gente sabe, não é? Portanto, é óbvio que os campeonatos continentais destes dois continentes vão ser os melhores do mundo, supostamente, não é? Chegar lá, tem toda uma argumentação do porquê as pessoas pedem essa comparação, que às vezes parece absurda, pode parecer às vezes até cruel, mas ela tem sentido, porque a Libertadores ela é muito mais próxima de nós todos, né? Há um valor afetivo, porque lá estão os clubes brasileiros. E aí é preciso contar... Pois, exatamente, eu sinto isso com a Liga dos Campeões e com a própria Liga Europa também, que se eu não me engano, eu acho que a Liga Europa... na América do Sul também tem um equivalente que seria a Liga Sul-Americana, qualquer coisa assim. Eu não me lembro bem, pessoal. Corrijam-me aí se eu estiver enganado ou digam aí se é isso mesmo. Mas eu acho que também existe, digamos assim, um subcampeonato, se é que se pode chamar assim, na América do Sul, tipo como se fosse a Liga Europa. Eu acho que também existe isso. Digam aí, pessoal, digam aí se eu estiver enganado, mas eu acho que sim, eu acho que é isso mesmo. Rapidamente, a história dos dois campeonatos, né? A Liga dos Campeões nasceu como Copa dos Campeões Europeus e nasceu primeiro, porque nasceu em 1955. Já a Libertadores nasceu como um nome muito criativo, né? Copa dos Campeões da América. Óbvio, se inspirando no que acontecia na Europa. E em 64 resolveram mudar de nome para trazer algo mais tradicional, mais ligado ao continente. E aí surge o nome Libertadores da América. E se eu não me engano, eu acho que Libertadores tem a ver com a independência dos países, não é? Eu não tenho a certeza, mas eu acho que é isso. Porque toda a gente sabe que os países sul-americanos já foram todos colónias de países europeus. Portanto, se calhar Libertadores deve ter, eu acredito que tenha a ver com isso. Que tem a ver com aquelas ideias da libertação dos países europeus. Não sei, pessoal.
Mas acho que é Esse isso. nome está muito DNA do campeonato, um DNA dos líderes da independência de vários países Exatamente. da América do Foi o Sul, que eu de disse. entrega, raça, Exatamente. quase de guerra, um espírito de muita luta. E é esse espírito que faz muita gente comparar a Libertadores à Liga dos Campeões, dando inclusive à Libertadores uma vantagem, como se na Libertadores estivesse o reduto do futebol de verdade. Peraí que não é bem assim não. O argumento às vezes de quem defende a Libertadores beira aquele quanto pior, melhor, quase um viva a várzea. E aí você vai ouvir gente falando Como da assim? Libertadores que tem torcidas mais apaixonadas, que tem os estádios mais precários, que não são essas arenas gourmets. Você tem inclusive na Libertadores invasão de cachorro, spray de pimenta na cara de jogador, como aconteceu entre Boca e River Plate, aquela homenagem à porradaria, à malandragem. É tipo aqui. Pois é assim, pois isso não sei se é por aí, não sei se quanto pior melhor, não é? Eu não sei se isso tem muito sentido. Ganha quem tem culhão. Só que precisa a gente ter muito cuidado. Pois eu estou a perceber, ok, as pessoas que dizem isso dizem assim, não, esta liga aqui é séria porque esta aqui é a liga dos machos. Mas, não sei, meu, isso aí é um bocado, não sei, eu não concordo muito com isso, mas está bem. Com essas Vamos lendas, ver, mas é. sim, a Libertadores historicamente foi e ainda é, em algumas edições, um torneio muito hostil, um torneio muito difícil de se ganhar. Quem já escutou, por exemplo, o Zico falando do título do Flamengo nos anos 80, sabe o quanto o Flamengo apanhou, o quanto o Flamengo sofreu para conseguir ser campeão daquela edição. Várias outras equipes também sofreram jogando na Colômbia, jogando no Chile, jogando no Uruguai, jogando na Argentina. Mas esse espírito de torcidas apaixonadas, quase de guerra, também tem na Liga dos Campeões. A Liga dos Campeões também já teve casos de pancadaria. Também já teve ambientes hostis. Mas é verdade que hoje, e depois do rótulo Champions League, a coisa mudou. E aí faz parte da história da competição. A partir de 1992, a Copa da Europa passa a se chamar Champions League, com uma nova envelopagem, com uma nova roupagem, com uma nova valorização da marca. Exatamente, e se eu não me engano, acho que várias regras, vários detalhes da competição foram alteradas nessa época, quando houve a mudança de nome. A competição, uma projeção mundial e um tamanho nunca antes visto. Enquanto a Champions se preocupa em envelopar o estádio, em mostrar sua marca em todos os lugares, em ter o seu próprio hino, uma música que emociona, que identifica, pois é, mano, esta música é muito clássica, unifica todos os apaixonados por futebol. A Libertadores não padroniza seus estádios, a Libertadores, ela não faz a menor questão de quando você pare para ver um jogo, você perceba que aquilo é um jogo de Libertadores, porque não tem a imagem em lugar nenhum. Sério? Não tem a mesma cerimônia que tem a Liga dos Ok, Campeões. isso eu não sabia e eu não percebo porquê, porque isso aí ajuda muito. Essa música, parece que não, mas essa música no início dos jogos chama muita atenção, porque imaginem que vocês estão com a televisão ligada e estão distraídos a fazer outra coisa qualquer. Vocês ouvem aquela música e já sabem que vai começar um jogo da Champions. É muito, digamos... é uma coisa que chama muita atenção, dá para prender muita atenção dos espectadores, e eu acho que a Libertadores devia fazer isso, até porque aqui em Portugal até a Liga Europa, que digamos que é uma liga inferior de certa forma, também tem isso, mas não com uma música tão clássica, acho eu. A música da Champions é aquela música mesmo que já toda a gente conhece e toda a gente sabe o que é. E isso é muito bom, tipo, as pessoas ouvirem e já saberem, ok, vai começar o jogo. Isso aí é ótimo. Eu não tinha noção que a Libertadores não fazia isso e devia fazer, sinceramente eu acho que deviam fazer, porque isso aí ajuda muito, digamos, a prender a atenção do público. Ou seja, a marca Champions League hoje está num patamar que parece inalcançável para Libertadores. E tem um ponto aí, a Libertadores, até por uma questão de necessidade, a partir de 98 precisou negociar o seu naming rights. Passou a se chamar Copa Toyota Libertadores, depois Copa Bridgestone Libertadores e depois Copa Santander Libertadores. Ou seja, ela vendeu o seu nome, coisa que hoje parece inimaginável que a UEFA faça com a Champions League. Os defensores da Libertadores... Pois, eles fizeram isso para ganharem dinheiro, não é? Porque uma marca, para pôr o nome dela numa competição daquelas, deve pagar muito, mas mesmo muito dinheiro mesmo. A bandeira de que a Champions só é boa, aliás, o futebol... a Liga Portuguesa também já fez isso. Que, tipo, a Liga Portuguesa... Eu não sei se agora ainda é assim, eu não tenho acompanhado muito a Liga Portuguesa este ano, mas até o ano passado eu tenho a certeza que era assim. Chamava-se Liga NOS, porque para quem não sabe, a NOS
é uma empresa de telecomunicações aqui de Portugal, e então basicamente a Liga Portuguesa vendeu o seu nome, de certa forma também. Muitas ligas fazem isso para conseguirem dinheiro, porque as marcas têm que pagar muito, muito dinheiro para terem o seu nome no nome de um campeonato importante, não é? O europeu só é bom por causa do talento sul-americano. De fato, em parte e em grande parte, é verdade. Os principais campeonatos europeus e automaticamente a Liga dos Campeões, elas têm uma enorme quantidade de jogadores sul-americanos, normalmente com destaque. Só que nós não estamos falando de América do Sul versus Europa, qual continente é mais talentoso. Porque aí tem um ponto, não adianta eu ter o talento e não saber tratá-lo bem. E antes que você cite, antigamente, nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, a realidade não era assim. Vários jogadores ficaram na América do Sul, não foram para a Europa, aqui se desenvolveram e aqui explodiram. Mas essa realidade ficou lá atrás. Hoje, o passo para o futebol europeu parece quase que uma exigência para que o jogador tenha uma carreira plena. E pois é. Parece que os próprios, digamos, tipo, o próprio futebol europeu parece que tem tipo um monopólio, digamos assim, mundial. Ou seja, os jogadores de ponta, aqueles melhores jogadores de sempre, praticamente todos vão jogar na Europa em algum momento. É verdade isso. Porque eu acho que a Europa tem um monopólio enorme do futebol. Se você já não ouviu dizendo por aí que o sonho da vida é jogar a Liga dos Campeões, que eles se arrepiam quando escutam pela primeira vez o hino da Champions. Outra questão interessante, e aí é ponto para a Libertadores, é uma democracia de campeões. Temos aí continentes absolutamente diferentes do ponto de vista da quantidade de países. Mas se a gente olhar o percentual de campeões distintos, aí a Libertadores consegue ser um pouquinho mais democrática que a Liga dos Campeões. A Champions já teve 22 campeões diferentes por 13 países diferentes. E isso dá mais ou menos um percentual ali de 42% das nações europeias já viram em algum momento um clube local sendo campeão. Portugal já teve o Benfica e o Porto. Portanto, estamos aí. A Libertadores teve 25 campeões de 7 países diferentes. E aí isso dá um percentual de 53% das nações já viram em algum momento uma equipe local campeã continental. Mas tem um detalhe nesse aí caso, a Libertadores que é melhor. bota um asterisco nessa democracia. Desde 60 para cá, apenas 4 decisões de Libertadores não tiveram clubes da Argentina, do Uruguai ou do Brasil. E aí se você for olhar para a Liga dos Campeões, isso é muito mais bem distribuído. E aí quem está em casa vai lembrar, poxa, mas a Libertadores abre muito mais espaço para equipes menores. Mais ou menos. A verdade é que nós já tivemos aí Once Caldas, LDU e outros campeões com o rótulo de surpresa. E para entender a surpresa, você precisa muitas vezes entender o contexto de cada campeonato para entender que naquele ano em específico, aquela equipe que não tinha tanta tradição acabou sendo rotulada de fato como surpresa. Ou um time que hoje você enxerga como maior, quando ganhou a competição, não era tão grande assim. Nesse aspecto de campeões surpreendentes, a Champions leva melhor. Times que chegaram ao título como o Estrela Vermelha, o Steaua Bucareste, o Nottingham Forest, bicampeão inclusive da Copa da Europa. Surpresas, como aconteceu com o Porto em 2004. Se já não bastasse a organização, Porto, o aspecto, todo o visual da Liga dos Campeões, você tem aí uma consequência disso, chama-se média de público. E é óbvio que vários aspectos vão entrar aí. A gente está falando de países mais ricos, mais organizados, mais seguros, mais convidativos para que a pessoa vá ao estádio. Mas os campeonatos não tem culpa, a gente está fazendo uma comparação de torneios, então tudo vai entrar na conta. Aqui a gente tem algumas médias recentes de edições da Libertadores. A gente está vendo que a coisa fica ali na casa do 25, 24, 23 mil espectadores por jogo. É uma média superior a edições do Campeonato Brasileiro, por exemplo, mas é uma coisa lógica, né? Você está falando de campeões dos seus países que se enfrentam e é o nosso principal produto sul-americano. Tá aqui as últimas médias de público
da Champions League, batendo ali a casa dos 38, 39, passando de 40 mil espectadores por jogo. Questão de nível de atuação, padrão tático e a questão dos craques, que por uma diferença financeira acabam indo e canalizando os seus talentos no futebol europeu. É triste, é ruim, mas é o que é. E é desse jeito, é mesmo, é porque é mesmo. Mas apesar das diferenças, Pois isso há é um outro verdade. ponto que é verdade, positivo para a Libertadores, a questão da final acontecer na cidade dos envolvidos e não num campo neutro, como acontece na Champions, o que dá muito mais paixão e ligação às cidades envolvidas. Lembrando que temos mudanças importantes em curso na Libertadores e uma delas pode justamente ser transformar a final em um jogo só em campo neutro. Aí meu argumento vai pro brejo. As últimas Ok, finais isto de aqui Liga já dos é, Campeões... isto aqui já é 2016, este vídeo. Portanto, eu não sei como é que está agora, sinceramente. Pessoal, digam aí o que é que... Expliquem-me aí como é que está agora, se já é em campo neutro ou não, porque sinceramente eu não sei e gostava de saber. Mas é assim, ok, eu percebo que o campo neutro não é tão bom em certos aspectos, porque digamos que fazer os jogos nas cidades envolvidas dá mais... é melhor para as pessoas, porque estão mais ligadas, digamos assim, ao jogo, não é? Porque é é na própria cidade, é óbvio que as pessoas isso dá muito mais intensidade aos jogos, mas ao mesmo tempo acaba por ser uma desvantagem de certa forma, não é? Porque uma equipa que está a jogar em casa tem sempre muita vantagem, não sei. Mas também não sei como é que está agora, pessoal, digam aí, porque eu gostaria de saber. Elas chegaram a bater aí 350, 360 milhões de espectadores ao redor do mundo. Um aspecto global que a Libertadores não consegue ter. A Libertadores, ela tem no seu torneio convidados que não são do continente. No caso, os clubes mexicanos. Ou a Conmebol se junta com a CONCACAF e une tudo numa Liga dos Campeões das Américas, ou fica sempre esse asterisco de você ter os mexicanos, que não são sul-americanos, disputando a competição e pior, se forem campeões da Libertadores, eles não vão ao Mundial, porque a vaga do Mundial para eles é via Liga dos Campeões da CONCACAF. Parece bizarro e é. Ganhar a Champions e ganhar Pois, a Libertadores é mesmo, é muito estranho isso. não é missão para qualquer um, não. Até hoje, na história, só 10 figuras conseguiram esse feito. E detalhe, somente argentinos e brasileiros. A Champions é um campeonato muito melhor que a Libertadores, por mais que a Libertadores tenha todos os seus méritos, tenha o seu estilo particular, mas como torneio não dá para comparar. Tanto que eu faço um desafio, quando o seu time não está envolvido na Libertadores, você para ver quantos jogos da Libertadores. Mas a Liga dos Campeões, quantos jogos você vê da Champions? Coloca lá no papel e você vai ver que a diferença deve ser bem grande, porque o torneio é muito mais atrativo. Agora chegou a hora do opiniões que a pessoa não tem o direito de ter. O quê? Como assim? Ok, isto aqui é engraçado. Opiniões que você não tem o direito de ter. Como assim, mano? Não tem o direito? Eu acho que nós temos direito a ter todas as opiniões. A Libertadores já chegaram a falar que a Libertadores é muito boa porque na torcida você tem inclusive sinalizadores, que eu sinto tanta falta. Sinalizadores fazem a festa, representam, tornam o estádio um inferno. 3 pontos. Primeiro, na Liga dos Campeões também tem sinalizadores, mesmo proibidos. Segundo, os sinalizadores, eles atrapalham o jogo. Porque quantas vezes, quando ainda não era proibido, o jogo ficou absolutamente impossível de se assistir, porque aquele fumacê criou uma névoa. E o último ponto, eu sei o que isto é. Isto é sinalizadores frustrante. Matam pessoas. É só lembrar do que aconteceu no jogo entre San José e Corinthians em 2013. Acho que aí já acaba qualquer argumento. Você tem algo de risco que, apesar de bonito, não vale a pena. É isso, polêmicas vazias. Lembrando, toda sexta-feira no YouTube dos canais Esporte Interativo. Semana que vem seguiremos a nossa pegada democrática, pedindo a sua opinião na nossa já tradicional enquete no Facebook do Esporte Interativo. Muito top, mano. Achei muito interessante. Obviamente são campeonatos diferentes, como é óbvio. E é claro, toda a gente sabe que a Champions tem muito mais fama, digamos assim. É muito mais reconhecida. Tem muito mais pessoas do mundo inteiro a acompanhar. Isso aí é óbvio e toda a gente sabe. Mas a Libertadores não deixa de ser uma grande competição por causa disso, obviamente. E a Libertadores é uma grande competição. Obviamente que não movimenta tanto público, nem tem tanto renome a nível mundial. Eu acho que seria mais ou menos assim. A Liga dos Campeões é aquela liga que toda a gente conhece, toda a gente já ouviu falar, mesmo pessoas que não conhecem nada de futebol. Enquanto que a Libertadores é um campeonato diferente que, digamos, só as pessoas que têm mesmo interesse em futebol é que conhecem.
Basicamente eu acho que é isso. Mas a Libertadores não deixa de ser uma ótima competição, com muito bons clubes a participar nela, obviamente. E sinceramente, na minha opinião, eu acho que o que devia acontecer na América era, digamos, a unificação de todas as ligas numa grande liga dos campeões americanos. Eu acho que isso aí seria muito interessante. Se eu não me engano, eu acho que na Ásia isso acontece e existe a Liga dos Campeões Asiáticos. Isso era muito interessante mesmo. Eu acho que isso aí ia dar ainda muito mais competitividade e, digamos, muito mais importância a uma liga do continente americano. Mas enfim, pessoal, foi isto. Esta é a minha opinião. Vocês digam aí o que é que vocês acham. Vocês acham que a Libertadores é melhor? Vocês acham que a Liga dos Campeões é melhor? Vocês acham que nós não devemos comparar? Não sei, pessoal. Digam aí o que é que vocês acham. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos pelo apoio. Muito obrigado mesmo. Se ainda não me seguem no Instagram, força nisso, pessoal. O link está na descrição e também está no primeiro comentário fixado. E é isso, pessoal. Eu sou o Blue e até ao próximo vídeo.